Tem uma série do Netflix chamada 3%. Ela conta a história de um futuro distante e um mundo devastado, onde os jovens passam por um processo seletivo onde 3% dos candidatos são aprovados e podem ir para o paraíso. Será que com Deus funciona assim também? Sabendo que você já se inscreveu no canal e deixou seu like, eu começo com uma pergunta difícil. Existe diferença entre um terrorista e a Madre Teresa de Calcutá? Existe diferença entre um assassino e Martin Luther King? E entre um político corrupto e um homem que devolve uma bolsa cheia de dinheiro? Se tratando de consequência de escolhas, eles são muito diferentes. Mas se tratando de condição, eles têm algo em comum. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, somos todos iguais, sim, e se depender de nós mesmos para nos salvarmos, nem 1% consegue. Isaías 64, verso 6, diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia significa absorvente sujo. Em outras palavras, as nossas boas obras não passam de absorvente sujo. Às vezes parece que a gente vive como os cavalinhos do Fantástico, sabe? Parece que a gente está numa disputa sobre quem vai chegar primeiro no final do campeonato. Cada boa ação a gente ganha pontos, e aí vai ficando na frente dos outros adversários. Pecou? Opa, perde pontos, vai para trás. Fez uma boa ação? Sobe na tabela. Diante de Deus, gente, isso chega a ser piada. Não exagera também. No reino de Deus não funciona assim, porque pelo nosso estado pecaminoso, todos nós estamos na última colocação. E atrás de todo mundo, juntos e rasos com 2 pontos. Sabe por quê? Primeiro porque pecados são muito mais do que ações. É isso aí. Quando você olha, por exemplo, para alguém com segundas intenções, você já pecou no seu coração. E segundo, porque saber o que tem que fazer e não fazer já é pecado. Ou seja, quando alguém te pede uma ajuda e você não dá, pecou. Ou quando você não faz o bem que deveria fazer, pecou. E terceiro, porque duvidar é pecado. Sim, ficar preocupado, ansioso é pecado. Pecado é muito mais do que as nossas ações, é a nossa condição. Até dormindo a gente está pecando. Por isso que diante de Deus somos todos miseráveis, somos iguais, nivelados na última posição. Quando a gente não percebe o quão pecador e doente nós somos, a gente acha que não precisa tanto de médico. É tipo a história da prostituta e do fariseu que a gente contou há 2 semanas atrás. Se você não viu, assiste o vídeo aqui para ver. Em resumo, quem percebe os seus muitos pecados é muito perdoado por Deus e muito ama. Quem acha que não tem pecado é pouco perdoado, logo não ama tanto a Deus porque acha que não precisa tanto dele. Essa é a lógica da prostituta e do fariseu. O fariseu acha que não é tão pecador e com isso Jesus não tem muito a perdoar ele. Logo, ele não é grato e não ama. Já a prostituta, por outro lado, ela entende que é muito pecadora, por isso ela sabe que Jesus a perdoou muito. Logo, ela é muito grata e assim ama muito aquele que a perdoou. E é isso que eu penso também. E eu pergunto novamente, e agora? Quem poderá nos defender? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quem peca bastante, Deus dá sua graça abundante. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através do sacrifício de Jesus, nós somos religados a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E graças a esse ato de Jesus, nós temos a promessa de Romanos 5, verso 1, que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também temos a promessa de Romanos 5,8 que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Algo que ilustra muito bem isso é o que a gente chama de ciclo da graça. A gente se aproxima de Jesus, entende a graça, aceita e, como consequência, a gente se torna grato e obedece. Só que aí, numa situação seguinte, a gente vacila e peca. Mas por ter aceito a graça, a gente se aproxima de Jesus, entende a graça novamente e mais profundamente, aceita, se torna grato e obedece. E aí, mesmo que a gente peque novamente, o nosso pecado vai nos levar para Cristo e para uma compreensão mais profunda da sua graça. Lindo, né? É muito emocionante.
Mas olha, graça não é desculpa pra gente pecar deliberadamente não, beleza? A graça preciosa é diferente da graça barata. Quem entende e vive a graça vai automaticamente gerar bons frutos de boas obras. Quando eu entendo a graça, eu guardo os mandamentos de Deus não para me salvar, porque da minha salvação quem cuida é Deus, mas para demonstrar a minha gratidão por meio da obediência e para viver de forma a ser uma bênção para os outros. Eu guardo os mandamentos de Deus para que o outro seja salvo, porque eu sei que da minha salvação já está tudo resolvido. Não porque eu preciso fazer as coisas para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço as coisas para salvar as outras pessoas. Salvação não é problema seu. Salvação é presente de Deus. Você só precisa aceitar. Aquele que pensa que pode perder a salvação não foi salvo por Cristo, mas foi salvo por si mesmo. Você só pode perder a sua salvação se você rejeitar. E hoje você está tendo a chance de aceitar a graça de Deus, de ser perdoado e sair do final desse vídeo com a certeza da salvação. E aqui o tema se encontra com a lição da Escola Sabatina. Nós só vamos amar de verdade o nosso próximo quando a gente entender o quanto Deus nos ama. Quando eu entendo o quanto eu sou amado, cuidado e perdoado, a minha resposta natural é amar, cuidar e perdoar. Por isso hoje eu te convido a aceitar a graça de Deus. E o resumo de hoje tem um item só. Deus te ama muito. Talvez você que me assiste é de igreja a vida toda, faz tudo certinho, e eu quero dizer hoje para você que pela graça de Deus você está liberto. Quanto mais pecador você se enxerga, mais o amor de Deus pode ser percebido na sua vida. Aceite hoje a graça de Deus. Eu não estou falando para entender, porque não dá, é um processo. Mas aceite e peça que o Espírito Santo te capacite a reconhecer essa graça cada dia mais na sua vida. E mais do que aceitar, permita que outros experimentem essa graça através de você. Topa? Se você quiser receber esse gráfico do ciclo da graça explicando a graça aí no seu e-mail, cadastre-se aqui, clicando no link que eu deixei na descrição do vídeo, beleza?